E o futebol feminino do nosso estado vai estar na elite do futebol brasileiro no próximo ano. As leoninas conseguiram acesso à primeira divisão em jogo realizado no estádio Presidente Vargas. Já no masculino, Ceará, Fortaleza e Ferroviário voltam a campo neste meio de semana pela Copa do Nordeste. Aliás, Ceará e Fortaleza se encontrarão domingo à noite no Castelão pela Série A do Brasileirão. E tem mais, as semifinais do Mundial de Clubes. São os destaques de hoje do plenário esportivo que serão analisados por Paulo César Noronha, Renato Abreu e o nosso convidado especial, Renan Vieira. E no final de semana, cujos resultados das séries C e D não foram os desejados, os esperados, o futebol feminino do estado nos encheu de orgulho e alegria, porque após vencer lá em Minas, o Minas Brasília por 2-1, o Fortaleza empatou em 0-0 no estádio Presidente Vargas. Era o resultado que precisava para subir à elite do futebol feminino do Brasil no próximo ano. Uma conquista que o tricolor já buscava há bastante tempo. O CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, esteve no estádio Presidente Vargas, acompanhou o resultado, vibrou com a conquista e falou dos planos para o futuro. Vai, Marcelo. Erandi, na história mais uma vez, subiu no futebol profissional masculino e subiu agora no feminino. Isso é para poucos. Parabenizar essas meninas que estão na história do Fortaleza. E eu falei para vocês naquele dia ali que hoje vocês seriam as mulheres mais felizes do mundo. E hoje vocês são as mulheres mais felizes do mundo. Porque fizeram história ao levar o nosso Fortaleza para uma Série A. Invictas. E não tem jeito. Invictas. E que hoje é um dia de alegria, de celebrar, de agradecer, de lembrar todo mundo que ajudou. E que esse trabalho prossegue. A nossa responsabilidade como gestão é dar cada vez mais apoio, é dar cada vez mais estrutura, é condicionar cada vez mais, porque vocês estão dando muito orgulho. Desde a base, sub-17, sub-20, com o Igor, que faz um grande trabalho, já colocou 6 meninas na seleção brasileira, que tem meninas aqui que vieram da nossa base também. Então, um trabalho integrado. E como foi prometido a vocês também, no CT Ribamar Bezerra tem que ter um mural com a imagem de vocês, porque vocês construíram a história e tem que ficar eternamente lembrada. Parabéns a todos e todas. A vice-governadora do Ceará, Jade Romero, que tem um trabalho muito eficaz em defesa das mulheres, também vibrou com a conquista e fala pra gente. Futebol é coisa de mulher. Parabéns às nossas leoas de Fortaleza que agora estão na elite do futebol feminino do Brasil, representando o nosso estado, mas sobretudo representando cada uma de nós mulheres que busca no dia a dia lutar, vencer, com muita força, muita dedicação em busca de mais oportunidade e respeito. Parabéns, leoas, tamo junto. Parabéns às meninas do Fortaleza, uma conquista merecida, fizeram uma belíssima campanha e agora que esse padrão seja mantido para que façam bonito no Campeonato Brasileiro. Série A Feminino de 2026. Belíssima conquista, hein, PC? Tudo bem? Tudo bem, Carlos Silva. Um abraço para você, para o Renato Abreu, para o nosso querido Renan Vieira, que nos dá a honra da sua presença aqui. Não para ser entrevistado, né? Mas para mostrar os conhecimentos que ele os tem. Exatamente. Tá? Cuidado, senão ele toma seu lugar, Jotinha. Olha aí. Mas olha, é realmente uma conquista para ser festejada pela dificuldade que o futebol feminino ainda tem, né? Para se consolidar no âmbito nacional e principalmente no estado do Ceará. A gente já teve uma conquista parecida com a do Ceará, que subiu há alguns anos atrás. As meninas levaram azar porque quando subiram o masculino caiu. Exatamente. E aí o dinheiro faltou para bancar uma boa campanha, porque aquele time do Ceará era muito bom também. Poderia ter feito uma grande campanha na Série A. Mas agora o Fortaleza tem essa oportunidade e a gente fica aqui torcendo que o time masculino se reerga para não ter esse problema que o Ceará teve, né? O masculino vá bem aí no segundo semestre, vai começar agora, vai voltar agora, né? E que termine o ano por cima para que tanto o masculino quanto o feminino possam brilhar no ano que vem. Eu fico feliz também de ver que esse trabalho é feito com gente daqui, né? Com o treinador o Erandi e o da base mesmo, das categorias de base, o Igor. Exatamente. O volante. Então, os dois estão fazendo um trabalho muito bacana e fazendo com que esse projeto do futebol
feminino do Fortaleza vai crescendo ano a ano até chegar nesse estágio que está. Agora na Série A, vamos ver o que rola. Ô, Renato Abreu, e como nós teremos o Mundial de Seleções em 2027, Fortaleza vai sediar jogos da seleção brasileira e de outras seleções Copa, né? Ninguém sabe Copa do Mundo. Porque ninguém sabe onde é que o Brasil vai jogar. Mas, de qualquer maneira, é um oxigênio a mais, já que o Fortaleza, como disse o Marcelo, já emplacou 6 meninas nas categorias de base das seleções femininas do Brasil. É um oxigênio a mais para que esse time se motive cada vez mais, procure crescer mais ainda, quem sabe tenhamos uma tricolor, uma leonina na seleção brasileira em 2027, não é isso? É verdade, Carlos Silva. Um abraço para você, para o grande Paulo Sérgio Noronha, meu querido Renan, presidente tetracampeão. Contra tudo e contra todos. Contra tudo, contra tudo. Foi uma vitória importantíssima. Bom, é legal isso aí. Inclusive, domingo eu estava fazendo meu programa lá na Rádio Assunção, de 10 ao meio-dia, e eu fiquei impressionado que muita gente ligou, pegando determinado, que hora é o jogo, etc. E eu estava com o Luiz Pedro Neto, meu querido amigo, foi meu editor do Jornal Povo, e ele passava as informações. E o que me chamou a atenção foi muita gente interessada em ir para o estádio, para ir para o setor lá, que levava um alimento naquela campanha, né, do Ceará Sem Fome. Eu acho uma questão interessante de solidariedade. E foi uma presença bonita da torcida do Fortaleza, porque o futebol feminino ainda não é aquele futebol, não dá para comparar com o futebol masculino. Empolgante, como masculino. Ainda não é, mas é legal ver essa conquista, invicta. É preciso valorizar, eu acho que o Marcelo foi muito feliz. Invicta. Verdade. Né? Quer dizer, usou o regulamento debaixo do braço para empatar o jogo, precisava só empatar. Porque ganhou lá, né? Porque ganhou lá. Na então, casa dela. Não interessa, jogou pelo regulamento. Eu fiquei surpreso com as revelações do Marcelo, porque o Fortaleza revela, né? Isso é trabalho de base, isso é importante, né? E o Marcelo falou, né? Que investimento e estrutura não vão faltar para as meninas. Isso é muito legal. Claro que, como disse o Paulo César, isso depende do sucesso do time masculino também. Porque uma coisa puxa a outra. E quem traz o dinheiro, evidentemente, os maiores contratos, é o time masculino que está lá, o Fortaleza, aí brilhando na Série A, passando por essa dificuldade. Mas, se Deus quiser, vai dar a volta por cima, né? Porque a gente quer o Fortaleza na primeira, quer essas meninas subir, o Ceará possa depois voltar também, para a gente ter um futebol. Eu acho muito legal. Eu vejo muito assim, en passant. Eu confesso que eu não sou um conto mais, mas eu vejo as grandes competições, a Copa do Mundo, eu gosto muito de ver os jogos das seleções, e é bom ver o time do Fortaleza com um time competitivo e conseguindo essa conquista que merece ser celebrada mesmo. Parabéns aí ao Marcelo, ele merece, ele está à frente. A vice-governadora também ressaltando o papel das mulheres. Isso é muito legal, fortalecer... Vice-governador, que também é a primeira dama do Fortaleza. Né? Porque aliás, a primeira dama não, porque agora é CEO, não é mais primeira dama. Ela é a vice-governadora. Ela é a vice-governadora, ela também é a primeira CEO. Ela exerce o comando de uma secretaria importante do Estado e a esposa do Marcelo, não tem problema nenhum. Eu acho legal esse tipo de celebração, não é? Parabéns às leoas do Fortaleza. Ô, meu querido amigo Renan, obrigado pela sua participação, por nos atender e vir participar desse debate com a gente. E você que foi super vitorioso, presidente do tetracampeonato inesquecível para a torcida de Fortaleza, como é que você define essa conquista? Qual a importância disso para o clube que você presidiu? Eu vejo com muito orgulho para o Fortaleza e eu me sinto muito orgulhoso também porque, enquanto presidente, vocês aqui dessa mesa, antes de mais nada, agradecer o convite do Carlos Silva e dividir essa mesa com nosso PC e com o Renato é motivo de muito orgulho. Agora, não foi mencionado o nome de uma pessoa muito importante para que o Fortaleza feminino chegasse onde chegou. E eu vou dizer aqui, retroagindo no tempo, na minha gestão, a gente ganhava o feminino no estado e nos regionais. E quem se dirigia a mim e cobrando o estímulo, ela continua com a mesma intensidade, o mesmo amor, que é Fátima Batista. Legal. Vocês não sabem, vocês não sabem. A Fátima, ela tem uma... discreta, né? Nunca fez propaganda disso. Não, mas ela trabalha no anonimato, mais com a determinação, nos bastidores. Agora, você sabe da atividade... Ela é tão leoa quanto essas leoas. Exatamente, não tem... Olha, pode ver que nas comemorações ela está lá. O Marcelo já enalteceu, não nessa entrevista aí, mas em outras entrevistas
que eu vi ontem e hoje pela manhã, ele reconheceu. Então, na minha gestão, aquela casa que o Fortaleza concentrava lá no Porto das Dunas, que os meus amigos já conheceram, eu proporcionei a elas lá vários churrascos comemorativos ao sucesso deles. Não na dimensão dessa nacional, mas no estadual e no regional, e aí Mas aí foi a semente para chegar. Pois olha aí, então eu tenho razão de dizer que me sinto orgulhoso. E a Fátima, então, ela cobrava, presidente, o que a gente faz? Eu digo, olha, o que tá um belo churrasco. E iam para lá e passavam o dia, e muito legal. Então, agora chegamos no patamar maior do cenário nacional, Série A, né? E aí a gente está muito orgulhoso. Eu não sei se já devo me adiantar, mas é sinal que o pós-mundial de clubes começou a fluir bem para o lado tricolor, se enveredar para o masculino, aí que é o que nós desejamos, aí será tudo de bom, tudo que nós esperamos, né? Mas parabéns aí ao Igor, que é sempre reconhecer como atleta o Marcelo citou o treino das bases, os 17, e o Erandi do elenco principal, profissional. Foi muito bem. O Igor, eu defino da seguinte forma, como atleta: vestiu a camisa 10 do Flamengo. Pronto. Vocês sabiam disso? Não. O Igor vestiu a camisa 10 do Flamengo. Verdade. Profissional. Camisa que foi do Zico. Que foi do Zico. Isso é coisa rara. Pouca coisa não. Pouca coisa não, entendeu? E ele hoje, né, com o seu conhecimento, tá aí. E o Erandi, também precisamos dizer quem é o Erandi, né? Popó do PC, como chamava. E a Copa do Nordeste volta às suas atividades neste meio de semana. O Ferroviário vai a Maceió enfrentar às 19 horas o CSA, uma parada indigesta. Aliás, como indigesta são as outras duas. No mesmo dia, quarta-feira, às 21 horas, na Ilha do Retiro, Sport e Ceará. E lá na Fonte Nova, Bahia e Fortaleza. Eu vou começar pelo Renato Abreu. Renato? Oi. CSA, Ferroviário, Sport, Ceará, Bahia e Fortaleza. Quem pega moleza ou ninguém pega moleza? Como é que você define essa rodada aí do meio de semana para os cearenses na Copa do Nordeste? Não, eu acho que não tem moleza, não. Eu acho que a expectativa é saber como é que os clubes voltam depois da parada, né? Teve a tal da parada, férias, 12 dias de férias, todo mundo entrou de férias, e aí retornaram enquanto o Campeonato Mundial se desenvolvia na fase primeira, a fase dos grupos, depois das oitavas de final. Os clubes voltaram há cerca de 2 semanas, Ceará, Fortaleza. O Ferroviário não, né? Porque o Ferroviário estava jogando na Série D, que não parou, mas Ceará e Fortaleza pararam, a Série A parou. E a expectativa é exatamente para os 4 da Série A que vão se confrontar. O Ceará pega o Sport lá, o Fortaleza pega o Bahia lá, e o Ferroviário pega o CSA lá também, no Rei Pelé, né? Dos 3, eu não digo que tem jogo fácil, mas eu acho que o Ferroviário está num patamar baixo, pelo que está desempenhando na Série D. O Ferroviário voltou a tropeçar, empatou em casa e viu aquela gordurinha que ele tinha se esvair, porque o Santa Cruz do Rio Grande do Norte está 1 ponto só do Ferroviário. O Ferroviário está em 4º, mas ali na peinha de nada, começando agora a torcer. Contra 2 jogos, né? Foram 2 jogos. O Ferroviário, que tinha uma situação mais confortável, terminou se complicando. Então, eu acho que a manter o rendimento que o Ferroviário tem demonstrado nos últimos jogos pela Série D, eu acho que o Ferroviário não passa do CSA, só se ele se transformar da água para o vinho nesse jogo. Quanto a Ceará e Fortaleza, eu acho que o Bahia chega mais forte, mas o Fortaleza, vamos ver o que é que o Fortaleza mostra de novo depois dessa parada, depois dessa, né, o Fortaleza de repente pode, é o início de uma nova caminhada, porque domingo tem o Clássico Rei. Então, vou lembrar que é o início, mas com o velho, porque não pode apresentar nenhum dos reforços nesse jogo. Mas jogar com o pessoal que já estava lá. Volta o Rosseto, sim, mas eu quero só dizer que os reforços não é, porque muita gente acha que já vem um novo Fortaleza. Eu acho que inclusive, é uma retomada, é por isso que é uma expectativa de ver como Fortaleza e Bahia, que é um clássico nordestino, mas eu acho que o Bahia, se é que eu posso dizer que é um favorito, eu colocaria no Bahia. O jogo Ceará e Sport, eu acho que é muito igual, porque o Ceará está, inclusive, melhor do que o Sport, que é o brasileiro. Baixa ver a tabela, o Sport lá embaixo é o Lanterna, péssima campanha.
também tem que dar uma retomada para ver se escapa do rebaixamento. Eu acho que serão 3 jogos bastante interessantes e eu vejo essa perspectiva. O favoritismo do Bahia, vejo, em cima do Fortaleza, estou dizendo que já ganhou o jogo, não. Estou dizendo que tem um favoritismo. Teoricamente, o Ceará quem pega pronto, o Ceará chega melhor. Fácil. O Ceará chega melhor do que o Sport. E verdade. o Ferroviário, eu acho que não chega bem, não, pelos últimos resultados que andou aprontando na Série D. Vou falar em Fortaleza, ninguém me disse, mas eu apurei, e é verdade, Fortaleza tentou a contratação do meio-campista Danilo Barbosa do Botafogo. Jogador... Seria uma ótima, porque todo jogo contra o Botafogo ele leva um gol dele. Jogador que termina contrato agora com o Alvinegro Carioca, mas que abdicou de vir para o PC. Com isso, o Fortaleza continua com o Sacha, seu cabeça de área, que no momento é o melhor da posição no tricolor de aço. Mas o Fortaleza com caras novas, centroavante, meia, que não estreou ainda, o Matheus Pereira, como você disse, não pode jogar a Copa do Nordeste, mas já podem jogar, mas o clássico vamos falar depois. Mas como é que você vê essa rodada aí da Copa do Nordeste, o PC? Eu vou muito pelo que disse o Renato, né? Primeiro tem esse hiato aí de jogos dos times da Série A, que deixa a gente na expectativa do que eles vão apresentar nesse retorno, né? Não dá para cravar que vai voltar igual, melhor ou pior do que o que estava, né? São 2 clássicos, eu não vou nem falar no do Ferroviário. O Ferroviário é um jogo que eu acho que é do mesmo naipe, mas é também um grau de dificuldade tão grande quanto o do Ceará e Fortaleza, porque também não tem um time que tem o Ceará e Fortaleza. Então é o mesmo grau de dificuldade, talvez até mais, porque o CSA vem fazendo boa campanha lá, né, no Repelé. Então, eu acho que o jogo do Fortaleza tem um componente aí de uma tentativa de recomeçar com o pé direito, né, para poder trazer uma aura positiva, porque você já terminou muito mal aquele primeiro semestre, com aquela derrota para o Santos, nas circunstâncias que aconteceu no Castelão, levando um gol no último minuto, a bola que bate na trave, nas costas do goleiro. Depois o Luceiro perdeu, depois de ter, e depois de ter ido buscar um resultado de 2-0 que estava adverso, você consegue um empate, tem a chance da virada e termina tomando um gol daquele jeito. Foi para baixar o astral, né? Foram para as férias num astral lá embaixo. Mas o tempo também tem esse poder de reoxigenar. De transformar. Mas a gente sabe que no futebol o que funciona são os resultados. Então, um jogo contra o Bahia, por mais que você não possa considerar uma tragédia perder para o Bahia, a não ser que seja uma goleada, uma coisa fora do comum, mas qualquer resultado no Bahia e Fortaleza, não sendo extravagante, é um resultado normal. Agora, há de se convir que há um tabu a ser quebrado. O Fortaleza jamais ganhou do Bahia lá, né, na Fonte Nova. Nunca ganhou do Bahia na Fonte Nova. E vai ter mais uma chance. E seria maravilhoso para o momento do clube que essa primeira vitória viesse justamente nesse jogo. E iria ajudar demais, até porque o astral para o clássico ia melhorar. E o Ceará pega o Sport lá no Recife. O Sport, como a gente ouviu o que o Renato falando, está numa draga muito grande, não ganhou nenhum jogo no Campeonato Brasileiro, mas é o Sport jogando dentro da casa dele, com a torcida dele, e sem dúvida nenhuma. A gente lembra que esse ano mesmo o Sport ganhou do Ceará lá dentro, na própria Copa do Nordeste, né? Então, é clássico, as camisas equilibram e a gente não pode cravar nenhum resultado, embora acredito eu que o Ceará está no melhor momento. Concorda com eles ou tem algum conserto, algum reparo a fazer em relação a análise dos dois, meu caro Renato? Não, muito bem colocado, Carlos. Muito bem colocado, a posição de todos os dois. Eu diria que o grau de favoritismo do Bahia realmente existe, mas num percentual pequeno, porque o Fortaleza tem uma estrutura muito boa, técnico no comando também, através do Vojvoda, e a gente pode ir lá para eles pode ser surpresa. Para a gente não, mas eu vejo o Bahia assim com um grau de favoritismo. Eu vejo o Sport e o Ceará num patamar nivelado, mesmo porque o Sport já ganhou do Ceará há pouco tempo, dessa mesma competição, né? A título de ilustração, eu acho que o Pedro Augusto não joga pelo Sport, não pode, né? Dentro daquela. Pois é. Mas é só a detalhes, né? Então eu vejo muito nivelamento nesse jogo. Com relação ao CSA e Ferroviário, o CSA hoje se acha numa condição bem superior, acha que deverá ganhar o jogo, eles acham,
Mas a gente lembra que há pouco tempo, pouquíssimo tempo, alguns anos, 2 que seja, aí ou 3, o Ferroviário surpreendeu o Sport lá na Ilha do Retiro e ganhou na competição nacional. E ninguém esperava por aquilo. Vamos esperar que o Ferroviário surpreenda com relação a esse empate. O Ferroviário é dado essas coisas. É, dado essas coisas. Você não espera nada dele. Esse empate... Tudo pode acontecer, Renan, mas inclusive nada. Né? Inclusive esse empate do Ferroviário aqui trazendo para... aquilo que você abordou contra o Souza, né, é desalentador, porque esperávamos que o Ferroviário ganhasse, esperávamos entre aspas, a gente vai ver os jogos, a gente vai fazer uma análise do adversário, né? Aí você vê que o Souza venceu o Fortaleza há pouco tempo, aí você diz, então o Ferroviário não vai ter presa fácil, como realmente não teve, e ficou só no para 0-0. ilustrar, o CSA está na Série C do Campeonato Brasileiro, na 6ª colocação. Se terminasse hoje, ele estava no G8. Pois é. Enquanto que o Ferroviário patina na Série D. Só pegando um gancho seu, Carlos Silva, que você puxou a tabela da Série C. Aí você vai aí na tabela e vê quem é o último colocado e veja o que o último colocado aprontou aqui recentemente. O Retrô. É o Retrô. E o que foi que ele fez? Eliminou, nos tirou alguns milhões da que estava Então, previsto. e você sabe quem é o 18º hoje na Série C? O Botafogo da Paraíba, que fez uma amistosa no final de semana contra o Sport, um jogo treino e ganhou do Sport. Da Série A. É o maior esporte do mundo. Para você ver como o futebol... O Botafogo acabou de ganhar do PSG, o Fluminense está na semifinal da Copa do Mundo. Que isso aí nós vamos falar no próximo Futebol bloco. é futebol, meu amigo. Porque nós vamos falar ainda nesse... Tem tempo ainda aí nesse primeiro bloco para a gente falar do clássico, ou deixa para o segundo bloco? E mata aqui com a rodada da Copa do Nordeste, porque no segundo bloco tem ainda 5 minutos. Então vamos falar do clássico, porque volta a Série A no próximo domingo, de cara, nesse horário maravilhoso. Obrigado, CBF, viu? Aí é masoquismo mesmo. Pega a galinha dos ovos de ouro, Ceará e Fortaleza, que poderia dar 50 mil pessoas, 16 ou 17 horas no Castelão, e coloca domingo, 8h30 da noite, PC, que horário horrível, pelo menos esperar que o jogo salve a lavoura, né? Eu não vou culpar a CBF, porque nesse caso aí é a prerrogativa da TV escolher os jogos que ela paga caro e tem direito de escolher o jogo que ela quer transmitir, mas é muito chato realmente você ter como diria o nosso saudoso Sérgio Pinheiro, o prato fumegante do nosso futebol, é o principal prato do nosso futebol, servido fora de hora, num ambiente completamente hostil. Porque quantas pessoas deixam de ir para um jogo desse? Porque é domingo à noite, você já sai do fim de semana cheio de coisa e tal, e tem a semana que começa o dia seguinte, um clássico já é um jogo que afasta muita gente por conta das perspectivas de briga e tal, embora sejam os jogos que eu fui esse ano, os mais seguros foram os clássicos. Né? Pelo menos para chegar, para sair, foi tudo bem no Castelão. Mas, enfim, atrapalha bastante, mas, por outro lado, não faltam razões aí para os dois times estarem empolgados para esse clássico, né? Porque um clássico rei, por si só, já é um atrativo. Um clássico rei que pode representar a reviravolta de um dos litigantes, no caso o Fortaleza, que precisa como nunca de uma vitória no jogo como esse, não só para melhorar sua condição dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, mas também para pelo menos se vingar um pouquinho das derrotas deste ano, que custaram o Campeonato Cearense, inclusive. Né? Então, para o Fortaleza, e aí sim, a gente pode esperar um Fortaleza renovado domingo, porque aí já poderão entrar em campo novas contratações, o Matheus Pereira já pode jogar, acho que o Herrera já chega. Não sei se o centroavante vai dar nem tempo, porque ele vai estar chegando agora, não sei. Mas, enfim, alguns jogadores que estavam fora também retornam, estavam em contusão. E o Fortaleza vai vir com a faca nos dentes. Mas o Ceará também não vai vir satisfeito com o que já fez até aqui. O Ceará quer cada vez mais, até porque não adianta fazer um belíssimo campeonato e não ganhar o campeonato à parte, que se chama Clássico Rei. É verdade. Por aí, Renato, o clássico de domingo, independente do horário, é jogo equilibrado ou tem favorito? Tem favorito não. Clássico Rei, eu não boto minha mão nessa colher de favoritismo não, porque a história nos mostra, né? Tá aqui o Renan aqui, foi tetracampeão com um time, em tese,
inferior ao time do Ceará. Na condição de Davi, né, contra o Golias. Pois é, mas está aqui o exemplo vivo de que o clássico rei... Agora, a televisão paga, ok, mas é preciso ter mais cuidado também com os jogos, sabe? Botar o Ceará e Fortaleza, 8h30 da noite, num domingo, isso é ruim até para a economia que gera em torno de um jogo. Quer dizer, o vendedor ali não vai vender nada, aquele cara que leva o espetinho, não vai vender absolutamente nada, porque 8h30 da noite... Acho que a TV está preocupada com Eu isso. não acho que não, mas veja bem, vai ter Flamengo e São Paulo, aí a TV bota às 4 da tarde. Não bota 9 da noite Flamengo e São Paulo, porque respeita o Flamengo e São Paulo, bota 4 horas da tarde. Por que esse jogo aqui podia ser 4 horas da tarde, pelo amor de Deus, ou pelo menos 5 horas? Eu não sei não, sabe, é um horário absurdo, né? Um horário... Devia ser proibido ter jogo de domingo à noite. É um jogo excêntrico, um horário excêntrico, absolutamente imbecil. Você colocar o Ceará e Fortaleza às 8h30 da noite no Castelão, aí vai ser prejuízo, evidentemente, apesar do apelo do jogo, vai ser prejuízo. Agora, é um jogo interessantíssimo, porque é clássico. Primeiro é clássico, nivela, não tem favorito. Segundo, porque é um jogo em que o Fortaleza, para fazer a retomada, necessariamente ele precisa pelo menos não perder. Empatar no clássico é normal. Agora, perder de novo para o Ceará, aí vira aquela pecha da freguesia do Ó, aquele negócio todo, e o Ceará... não é bom perder para o Ceará esse jogo não, hein? Viu, Voivoda? Não é bom perder esse jogo para o Ceará, não. Pode perder, é normal perder? É, mas não é bom perder para o Ceará, não. Porque se é uma retomada do Fortaleza no Brasileirão, perder logo para o Ceará na largada, aí, meu amigo, aí é complicado, muito complicado. E para o Ceará seria a festa retomar vencendo o maior rival. Ô, Renan Vieira, uma vitória tricolor domingo, muito embora eu reconheça que é um jogo equilibradíssimo, sem favoritismo, mas seria a redenção do Fortaleza nesse Brasileirão? Olha, seria uma retomada do astral, de melhoria do estado de espírito da família tricolor, seria extraordinário, porque, em compensação, a torcida do Ceará, se o Fortaleza ganhar, ela também não vai perdoar, porque seria a oportunidade da gente dar uma enterrada no Ceará, entendeu? Então, olha só a tensão que esse jogo vai gerar. Está Ou gerando, enterrar o Fortaleza, né? Pois é, o Ceará enterrar o Fortaleza com a vitória, né? Por isso que a torcida do Ceará não vai perdoar o Fortaleza ganhar, entendeu? Então, é um jogo absolutamente sem o menor favoritismo, sem prognóstico nenhum. Quem vai ganhar... Agora, promete ser um bom jogo, viu? Promete ser um bom jogo, um jogo muito disputado, muito tenso, eu acho, de muita disputa, um jogo de muita pegada. Eu acho que vai ser um jogo de muita pegada, ali no meio campo, de oportunidades raras, entendeu? Mas quem chegar não pode foram os clássicos desse ano, né? Como tem sido, né? Entendeu? Mas é um jogo muito tenso e eu acho que é a hora do Fortaleza dar a volta por cima e a partir de domingo na Série A. É que eu falei do Sérgio Pedro e falar do Farias. Agora, a Barrazal, vai negado. Pode ser também que essa paralisação tenha feito com que a cabeça do nosso querido Voivoda tenha dado uma mudadazinha, né? E ele volte com um pensamento diferente e inventando menos. Mas vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Plenário Esportivo, aqui na Alesse TV e na Alesse FM, e vamos falar do que é realmente a pedida do momento, as semifinais do Mundial de Clubes, que acontece amanhã e quarta-feira. De volta com o Plenário Esportivo aqui da Alesse TV e na Alesse FM. Neste último bloco nós vamos falar sobre o Mundial de Clubes de futebol, mas antes eu quero ouvir o Renan Vieira, na condição de ex-presidente do Fortaleza, ex-dirigente de futebol, sobre um assunto que nós já abordamos aqui em edições anteriores, a questão do fair play. E você que esteve lá dentro, que botou dinheiro dentro do clube, sabe das dificuldades, sabe da engenharia que tem que ser feita hoje para dirigir um clube de massa como Fortaleza, Ceará e tantos outros. Como é que você vê essa questão? A gestação parece bem encaminhada. Há clubes envolvidos, federações envolvidas, e a CBF parece-me disposta a incrementar, a implantar o fair play financeiro no futebol. Como é que você vê isso aí, Renato? Olha, eu acho que termina sendo bom, principalmente para aqueles que não ousam tanto, né? Porque vai tornar
um equilíbrio, de certa forma, né? Você vai ter um limite, né? Vai ser Pelo menos acompanhado. conter a irresponsabilidade. A irresponsabilidade, porque é o seguinte, é o futebol, eu posso falar aqui para os amigos, porque vivenciei essa situação. Eu defino da seguinte forma, se você não colocou, o torcedor não colocou a arma na sua cabeça do presidente para ele se assumir. Já que você assumiu, meu amigo, Segura as pontas. resolva. Segure as pontas. O menino é seu, a bronca é sua, entendeu? Então você não pode medir esforço para tentar levar o seu time à vitória, entendeu? Aí comete irresponsabilidade, comete abuso, entendeu? E termina comprometendo loucuras, né? E eu acho uma medida, então, muito racional, salutar demais, sabe? E, olha, há pouco tempo agora, olha só que loucura, um dirigente do Sudeste, acho que, não sei se foi a Leila ou alguém desse top lá, disse, olha, o maior time do Brasil vai ser o Bahia, por conta do City. Eles se assustaram com o poderio financeiro que viria para o Bahia, entendeu? Causou um estresse danado lá no mundo do futebol, mas do top, né? Que é onde estava Palmeiras e Atlético dele por aí. Você vê, então, com essa nova modalidade que querem implantar, com o fair play, que é ter responsabilidade com as finanças, sobretudo, porque fatalmente é ter responsabilidade com a instituição. Eu acho que é o melhor caminho. Certo. Ô, Renato Abreu, vou começar com você, porque nesta terça-feira, amanhã e depois, terça e quarta, nós teremos as semifinais do primeiro Campeonato Mundial de Clubes de Futebol. 2 jogos que prometem muito. Amanhã, terça-feira, nós teremos o Fluminense enfrentando o Chelsea na Inglaterra e na quarta-feira um jogaço, PSG e Real Madrid. Vamos começar pelo jogo de amanhã, o Fluminense contra o Chelsea. O que você acha desse jogo? Cara Silva, se você me permitir, só antes fazer um preâmbulo de elogiar o campeonato, né? Porque eu vi muita gente criticando o Mundial da FIFA, não sei o que, fora de tempo. Eu vi até pessoas grandes no futebol, ex-jogadores, malhando. O Klopp, que treinador, o lendário treinador. O presidente da La Liga, meteu o pau. Porque o Barcelona não veio e o outro porque o time dele não veio. Eu acho o seguinte, primeiro, o Mundial da FIFA é sucesso. Sucesso de público, recorde, sucesso de dinheiro, os clubes ganham muito dinheiro, tá certo? Audiência. Jogos maravilhosos. Quer dizer, muita audiência, tá a emissora Canal Aberto que transmite com exclusividade, tá batendo recordes de audiência e ficou muito triste, inclusive, porque o Flamengo caiu fora, porque a maior audiência dela foi naquele jogo que o Flamengo perdeu o Bayern de Munique. Porque, por razões óbvias, é o time mal torcido. Então, primeiro ponto, o Mundial é um sucesso. Não tem nada a ver com FIFA, não conheço o presidente da FIFA, mas é um fato jornalístico. É sucesso. Pode ser melhorado? Pode, claro que pode. Pode sofrer ajuste para o próximo ano? Pode. Foi o primeiro. Claro que Ninguém pode. nasce perfeito. Agora, o Mundial mostrou também algumas questões. Primeiro, preconizaram que a força do futebol sul-americano se equiparava ao europeu. Não é bem assim, né? Nós estamos ainda muito distantes e a prova é que estão 3 europeus e apenas um fora da Europa, que é o Fluminense, inclusive o patinho feio que ninguém apostava muito, né? O Fluminense nem os brasileiros. Nem aqui, nem a crônica esportiva brasileira colocava em primeiro plano o Flamengo, depois o Palmeiras, o terceiro o Botafogo e o Fluminense, vamos ver como é que ele faz. E de fato é o menor orçamento. O melhor orçamento. É o menor dos 4. E está desbancando todo mundo, está ganhando uma montanha. Você pode entrar no debate, aqui não é exclusividade, a palavra não tem dono não. Então, eu quero só dizer o seguinte, feito esse preâmbulo, tá certo? Evidentemente que acho que o Flamengo fez uma boa primeira fase, terminou invicto, ganhou do Chelsea. Eu queria saber do jogo de amanhã. Eu vou falar, mas é porque eu tenho que fazer esse preâmbulo aí, porque o Mundial é um processo. Você vê uma coisa, o Chelsea... Nós só temos 25 minutos. O Chelsea... Não, eu acho... Depois do que o Fluminense fez, ninguém é doido aqui, e eu não sou maluco, de duvidar do Fluminense. Só se eu fosse doido. Até porque tem o sobrenatural de Almeida em campo, né? O Nelson Rodrigues criou o sobrenatural de Almeida. Está lá em cima, torcendo pelo seu Fluminense, com o sobrenatural de Almeida e tudo. E a gente sabe o que é que o sobrenatural de Almeida age em jogos do Fluminense. Mas brincadeira à parte, o Fluminense está lá por méritos. O Renato Gaúcho mostrou que é um treinador que sabe ser tático,
tem uma boa defesa, começa com um grande goleiro, um goleiraço. Esse goleiro do 43 esse goleiro é um goleiraço, esse goleiro do Fluminense. Uma defesa em que o Renato capitaneou o Thiago Silva com a sua liderança, com a sua experiência na Europa, e deu certo, calafetou. Com 40 anos. Tem um jogador rápido que puxa contratado, que é esse Ares, que é um belo jogador, e um Cano que define, e um time coletivo. E o Hércules. E o Hércules que brilhou, o Hércules que brilhou. Tá certo? E um time coletivo. Então eu acho que a força do Fluminense é o coletivo. Claro que ele vai ter, não vou dizer o maior desafio, porque ele já passou da Inter de Milão, que também era um jogaço, e ele tirou. O Al Hilal não é um time bobo, e ele tirou. Um time bilionário. É um terceiro maior orçamento do Campeonato Mundial. Então, pois é, o Fluminense tirou e tirou por méritos. Ah, porque uma bola bateu na trave, é do jogo. A bola bateu na trave, não entrou, não interessa. Então eu acho que, não vou dizer que o Fluminense vai passar. Ele pode passar. Pode passar o Chelsea também. Pode, eu acho que é um jogo muito igual e é mais um desafio para o Fluminense. Agora, o Fluminense chega com handicap do que já fez no campeonato. O outro jogo, aí, eu aposto o PSG. Mas o Real Madrid é o Real Madrid, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho desse jogo, porque esse jogo, eu apostaria que o vencedor de quarta-feira será o campeão. Eu apostaria. Concordo. Mas vamos falar do Fluminense e Chelsea, o PC Noronha. O Patinho Feio pode fazer bonito mais uma vez? Já fez até agora, por que não mais? Até porque o Chelsea, embora tenha uma tradição grande, é um dos top 5 lá da Europa, mas neste campeonato não tem demonstrado todo o esplendor do futebol que o trouxe para essa competição. Que gasta, né? Exatamente. Até porque gastou muito agora para se refazer, porque vinha muito mal. Ele trouxe praticamente exclusivamente para um time ainda em formação. É uma nova configuração que está sendo, inclusive, treinada lá no Mundial. Então começou o campeonato e até agora não demonstrou brilhantismo. Embora tenha melhorado de produção. Fez um jogo contra o Palmeiras, um jogo meio igual, embora com uma superioridade deles. Mas o Palmeiras teve momentos também que poderia ter levado, mesmo tendo jogado um péssimo primeiro tempo. Uhum. E o Fluminense é um time que, como disse o Renato, o Renato falando do outro Renato, o xará dele, o Renato se mostrou um cara tático, que muita gente fazia pouco do Renato. O Renato é peladeiro. Boleiro, não sei Renato é quê, boleiro, aquela coisa toda. E o Renato... Ele, primeiro que esse estilo de jogo do Fluminense foi implantado para o Mundial. Exatamente. Ele chegou lá e montou esse esquema e tem dado tão certo. Por quê? Porque não é só um esquema para se defender. É um esquema que dá segurança atrás, mas que propõe jogo também. O Fluminense poderia ter levado um empate, mas também poderia ter matado o jogo, porque teve 3 chances para isso. Verdade. E perdeu os 3 gols. Então levou aquele sufoco no final, porque não matou o jogo. A mesma coisa contra a Inter de Milão. Ele levou um sufoco na... O Cano entrou na cara do goleiro. Exatamente. Só ele e o goleiro a bola. E o jogo perdeu, foi parecido. Não é de perder. Exatamente. Mas se você assistiu o jogo daquele time Al Hilal contra o PSG, você aquilata o tamanho do feito do Fluminense. Porque aquele time é muito bom. É muito bom. Agora ele teve uma diferença. Contra o PSG, ele foi o time que se defendeu para contra-atacar. E contra o Fluminense, ele teve que propor, até porque levou o primeiro gol. E aí, não se mostrou tão efetivo como ele foi contra o PSG. Porque o PSG, aliás, o PSG não, foi contra o Bayern. Não, o Bayern não, pô. Foi o Manchester City. O Manchester City jogou o goleiro no meio campo. Os zagueiros estavam na intermediária do time adversário. E qual foi o grande mérito do Raul lá? Um contra-ataque fantástico. De pé em pé ia deixar a bola lá dentro. E ele não teve muita essa chance de fazer isso com o Fluminense, porque o Fluminense dominou o jogo o tempo todo dentro do controle do Fluminense. O Fluminense controlou o jogo, controlou a posse de bola, não foi afoito, rodava a bola para um lado, para o outro. Verdade. Com paciência, até encontrar os buracos para achar o gol. Né? Até você vai lembrar que antes daquele gol do Martinelli, o Fluminense ainda não tinha criado uma grande oportunidade. Ele foi ali beliscando, rondando, pum, gol. E um golaço. E depois o Hércules, que tem se mostrado aí o grande talismã do Fluminense, que entra no segundo tempo para definir as partidas. O que é muito bom, porque a gente sabe quem é o Hércules e vibra quando um garoto humilde como ele faz o que faz. Então eu acho que com esse jogo do Fluminense amanhã, acho até que o Fluminense já entra muito mais leve,
Porque já tirou a pressão não é do Fluminense, a pressão é do Chelsea. Se perder, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, pelo contrário. Não é o fim. Então o Fluminense vai entrar numa tranquilidade maravilhosa. A responsabilidade a responsabilidade Chelsea. toda do Chelsea. E o Fluminense vai tentar fazer história. Para o Fluminense, esse jogo tem uma importância muito maior do que para o Chelsea, porque será hiper histórico. Só de chegar onde ele chegou já é histórico. É verdade. Se ele chegar na final, meu amigo, é para carro de bombeiro, independente do resultado da final. Tem 2 desfalques importantes, o Martinelli e o Mas aí Frei. vai dar a chance do Hércules entrar tem. de saída, né? O outro também tem um desfalque importante. Mas, Renan, como diriam os filósofos do futebol e essa turma da imprensa, né? Vocês da imprensa. Vocês da imprensa, são 11 contra 11, né? Já dizem os filósofos do futebol. Mas não quer dizer que é uma caixinha de surpresa também, não, pelo amor de Deus. Eu vou trazer à tona. Eu vou trazer à tona aí a comparação financeira que o PC fez como dos 8 que chegaram onde chegaram com um patamar menor o Fluminense, né? E aí são 3 europeus e um sul-americano. Mas nos 8, né? Dos quando 8, foram para as oitavas, dos 8 ele era o menor mais pobre, a menor condição era do Fluminense. Aí eu lembrei do nosso querido Papa Silvio Carlos, que naquela suas tiradas, né? E o ano era 2000 e o Ceará fechou com o Icatu. E o Fortaleza vinha numa pindaíba danada do querido Leonel, passando por Jorge, funcionário do Banco Brasil, Pires na mão. Souza Filho foi presidente. E o Ceará, mas precisamente no Icatu. Quando o Icatu entrou, aí o pessoal foi ao Silvio Carlos. E valia um penta pro Ceará. Pois é, valia o penta pro Ceará e o pessoal. E aí, Silvio, agora o Icatu com o dinheiro do mundo, aí Silvio Carlos nas suas tiradas foi e disse, pois é, se dinheiro ganhasse o jogo, a Arábia Saudita era campeã do mundo. Aí eu me lembrei que o Fluminense chegou... A seleção norte-americana tinha ganho uma Copa do Mundo. Tinha ganho em números, né, e tal. Mas chegamos aí, o Fluminense pode virar de patinho feio, virar o cisne, né? E não... Com o Ganso no banco. Pois é. E tem um detalhe também... E é um detalhe, viu, Renan? Só me permite que o Paulo Sérgio tocou, eu já ia falar dessa sua. Veja como o Renato mudou o time, realmente, como disse o Paulo César, nessa Copa. O Ganso só entrou num jogo, aquele jogo contra o Ulsan, que o Fluminense terminou perdendo o primeiro tempo por 2-1, aí ele tirou o Ganso só jogou 45 minutos. E a partir daí o Ganso não entra mais. Por quê? O Renato entendeu que... guardado para o Campeonato Brasileiro. Porque não dá para o Ganso jogar, dá tipo... Mas vai, a bola não, ele chegou a mudar o esquema, ele trouxe 3 zagueiros, o Renato, né? Na competição desse porte aí. E de Márcio joga demais. Pois é, demais. O Ganso tem mais velocidade para um jogo desse, não. Tem um detalhe também que a gente, para o nosso futebol, nos deixa orgulhoso. Esse segundo gol poxa vida, olha só que maravilha, um ex-jogador do Ceará, que fez muito pelo Ceará, e um ex-tricolor contribuíram para esses milhões, diretamente, porque a bola de cabeça do Samuel Xavier para o entrar limpinho e tirar do goleiro ali, 2 ex-atletas. E ainda tinha o Lima lá no banco, mas diretamente do cheirinho de Clássico Rei naquele jogo ali. Mas que beleza. Então é isso aí, o Renato realmente, para aquele estilo dele, de futebol, de chopp, Copacabana e tal, ele gosta mesmo, mas nem por isso. Mas nem por isso ele não conhece futebol. É o mais carioca dos gaúchos. E ele agora mostrou realmente nesse desafio que ele teve, nessa competição. E, olha, quem esperava, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, voltaram para casa e o Fluminense está lá. E a gente, agora, essa história de se perder, não tem problema nenhum. Entre aspas. Criou uma expectativa tão grande essa vitória. Agora, se perder também vai ter meme, né? Porque o Chelsea tirou o Palmeiras, tirou o Fluminense e perdeu pro Flamengo. Agora, mostrou também essa Copa uma realidade hoje impressionante. A superioridade do futebol brasileiro na América do Sul. E o fracasso dos argentinos. Não, basta lembrar que nós brasileiros tínhamos 4 representantes, porque os 4 foram campeões das últimas Libertadores. Exatamente, tudo. E Renan, agora quarta-feira o bicho pega, né? PSG e Real Madrid. Esse aí eu não me arrisco. Esse aí eu não me arrisco. Agora, eu me arrisco a dizer que
A decisão do Mundial vai ser quarta-feira. Quem passar é o campeão. Quem passar é o campeão, Eu eu me arrisco a dizer. Tem tudo Isso para aí ser. também, né? Mas é um jogo... Mas o PSG tem jogado mais encorpado. Mas o time com mais encorpado. a idade, você viu a média, todos sabemos da idade, né? 24 anos. Aquele 24 Doué, anos. Aquele Doué joga demais. Vamos, né? Eu acho, viu, cara, se o PSG é um time Os mais portugueses também jogam criativo, demais, aquele Vitinha. é um time mais decisivo, é um time que aparece muito jogador para decidir o jogo. Eu acho que o Real, que está sendo montado pelo Xavi, ele está adaptando o novo sistema que saiu do Ancelotti. Mas Renato, desculpa interromper, ganhando com o Mbappé no banco. E a hora que ele Mas entra, ele ele faz teve um um problema, golaço ele teve um problema Eu na sei, doença, não, não sei, mas não interessa, ele não estava. Ele chegou onde chegou, sem o Mbappé. Sim. E agora esse cara, o Poqueta, faz um gol daquele. Não, sem dúvida que o dá pra PSG apostar. está jogando mais. Tá. Agora o Real é Real, né? É o Real. É o maior vencedor dos europeus, 9 Champions. Real. né? Agora, é impressionante também o sucesso hoje do futebol português, porque apesar do Porto ter sido um fracasso, mas o E o Benfica Benfica foi adiante, mas se você vê o talento dos jogadores portugueses que jogam na Inglaterra e principalmente... Mas já não é de hoje, né? E Já vem... principalmente no PSG, os caras estão jogando demais, viu? Jogando o fino Muito. da bola mesmo, viu? Muito. Então houve uma ascensão. E é uma geração jovem aí. Geração jovem. Mas Carlos Silva, a gente era menino de jogar bila. E comparado ao Pelé, era Eusébio. Eusébio é de onde? jogava Então pronto, demais. então não é surpresa um país como Portugal ter jogadores moçambicano. Sim, Moçambicano. Mas defendia a Claro, seleção igual o portuguesa. Zidane era Zidane, Angelino, mas jogava na França. eu perdi, o PC estava lá, perdemos 3-0 para o Brasil. Aí eu estava triste, aí chegou um francês, lá um cara, fique triste não, que o Zidane não é francês não, é argelino, grande consolo. Não, só perdemos para a Argélia. Aí como você perdeu para Argélia. pior ainda, né? Mas tinha cidadania francesa, porque a Argélia era possessão francesa. Era, exatamente, claro. era só uma gozação. Era colônia, né? Colônia. Possessão, colônia. Agora, isso também, ô Renato, esse sucesso, apesar de eliminados, mas esse sucesso do Botafogo, do Flamengo, do próprio Palmeiras, do Fluminense, também traz uma expectativa, cria uma expectativa muito grande do que esses times vão fazer a partir do domingo no Campeonato Brasileiro, né? É verdade. Eu acho que eles chegam... Se não chegar de ressaca, né? Eu acho que eles chegam na frente dos demais. Eu acho que eles chegam na frente dos demais. Agora, tem um problema também, né? Muitos times estão olhando para muitos jogadores e... Não, o Gerson está indo embora. O Gerson está indo embora. O centroavante do Botafogo também já foi embora. Não, e volta com a janela aberta, né? O Rios está sendo muito cobiçado pelo futebol inglês. o mercado da bola abre aí. O Rios do O Palmeiras. Arias deve ser a O Arias também está sendo, inclusive, pelo futebol árabe. Difícil ficar lá. Né? Então, Arias Árabias. é difícil você, mesmo sendo um Flamengo, aí o Flamengo fez de tudo para segurar o Gerson. Mas um salário de 4,5 milhões por mês, Não que é tem o que o condição, Gerson né? vai ganhar lá, quem é que segura no Brasil? Mas tem um detalhe para esses clubes que estão voltando. Mesmo o Flamengo e o Palmeiras voltarão, o Botafogo, eles voltam com muito dinheiro, o que vão usar na janela para reforçar. Sim, claro. Para reforçar. Evidentemente que perde jogador, mas contrata também. É do jogo, é do mercado da bola. E a vantagem é que eles vão voltar com muito dinheiro. Já voltaram, né? Quer dizer, o Flamengo já voltou. E o Fluminense, se passar, fica mais, pelo menos até domingo. Lembrem-se que desse monte de dinheiro que eles ganharam, 40% fica do fisco. não fica lá pro Tio Sam, viu? O Tio Sam não abre mão, não. E é bom pagar o Tio Sam, viu? É bom pagar. porque Senão não entra mais lá. Não entra mais, não. Carlos, eu queria falar aqui de uma coisa que é interessante, até remonta um pouquinho o que a gente conversou no começo da competição, aquela expectativa de ter uma oportunidade de atestar qual é a referência hoje entre o futebol sul-americano, o futebol brasileiro jogado no Brasil, não do jogador brasileiro, porque muitos brasileiros jogam na Europa. Mas comparar o futebol que é praticado hoje aqui no Brasil com o futebol europeu. E, para nossa agradável surpresa, a gente não se equipara ao futebol europeu do top 5, porque por muito time, mais ou menos, a gente se equipara. Mas a boa notícia é que nós somos competitivos. Né? Isso aí é uma coisa boa que trouxe, eu acho que traz um lufar aí de renovação para o futebol brasileiro e que poderá, acredito eu, respingar até na seleção. Eu acho que cria um ânimo diferente de confiança, acrescido pela chegada do Ancelotti,
que já tinha trazido um pouco desse astral, mas a chegada do Ancelotti, somada à boa presença dos clubes brasileiros lá nesse Mundial, lá da FIFA, renova o ânimo do torcedor brasileiro com relação à Copa do Mundo do ano que vem. Agora só pensei, não muito fanismo. Não, né? Renovar o ânimo, é diferente. Não, tudo bem, que vai porque, ganhar. por exemplo, das vitórias brasileiras, só para fechar, Carlos Silva, a vitória do Botafogo diante do PSG, para mim, foi ponto fora da curva. Sim, aquilo ali não dá para levar em consideração. Ninguém está falando isso. Nós estamos falando competitivo. O resto, tudo bem. Estou falando que somos vai competitivos. servir de laboratório, né? Vai ser o laboratório para testar o filho do Ancelotti como técnico, né? Vai ser o técnico do Botafogo. Quer dizer, eu levanto ou afundo de vez. Ou afunda de vez, como o homem afundou lá o Lyon da França. Mas vamos torcer para que o futebol brasileiro continue nessa fase de ascensão, porque é bom para todos. Renan Vieira, muito obrigado pela sua participação ilustre aqui com a gente no Plegado Esportivo. Obrigado ao Renato Abreu, ao Paulo César Noronha e a todos vocês telespectadores. Voltaremos agora somente a partir do dia 4 de agosto. A todos, excelente férias.